Beleza, galera? Hoje é dia 21 de outubro de 2017 e dia 19, agora faz 2 dias, saiu publicado no site do CNJ uma pesquisa aqui falando a respeito das audiências de custódia. Aí eu imprimi ontem, né? A reportagem é essa, tá aqui, tá aqui. Vou colocar o link na descrição e eu vou comentar algumas coisas a respeito dessa pesquisa que saiu aí. Primeiro que o título dela é o seguinte, ó. Dá pra ler aí? Vou ler aqui. Audiência de custódia. Negros e jovens são maioria. Jovens e negros são a maioria entre as pessoas que passaram por audiências de custódia no Distrito Federal, no Rio Grande do Sul, na Paraíba, em Tocantins, em Santa Catarina e em São Paulo entre 2015 e 2017. Ele vai falar o seguinte: as audiências de custódia foram adotadas em 2015 em cumprimento à determinação do CNJ e estão presentes hoje em todas as capitais do país. A medida exige que uma pessoa presa em flagrante seja apresentada a um juiz em até 24 horas, permitindo a análise sobre a aplicação de penas alternativas e a apuração de denúncias de maus tratos por parte da polícia. Esse é o objetivo da audiência de custódia. Situação mais dura para os negros. Das pessoas que passaram por audiência de custódia, 65% foram identificadas pelos pesquisadores como sendo negras, ou seja, inclui as preta e parda, né? O negro já inclui todo mundo. A pesquisa aponta para um possível tratamento judicial mais duro para os acusados negros, já que, entre as pessoas brancas detidas e conduzidas à audiência de custódia, 49 permaneceram presas, e entre as negras, 55 tiveram a prisão mantida. Abram aspas aqui. Ser negro é uma condição que favorece a manutenção da prisão provisória, segundo os pesquisadores do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Isso aqui é uma lorota. 49 dos brancos foi convertido ficaram presos, 55 dos negros ficaram presos. E se invertesse esse valor? Será que a pesquisa ia sair falando a mesma coisa? As últimas pesquisas dizem que segundo o IBGE, a população brasileira está quase 50%. 50% é branca, 50% negros, e aí os negros englobam pardos, pretos, mameluco, índio e tudo mais. Então, é quase metade da população brasileira. Então, na hora que inverter isso aqui, aí eles vão brigar também, sabe por quê? Porque eles precisam dessas classes perseguidas aí. Então agora, como a maioria é negro, estão em cima disso. Se inverter, se 60% daqui a um tempo dos brancos foi convertido em prisão preventiva, aí eles vão falar, opa, aqui ó, 60% dos brancos, isso é um absurdo, os brancos estão sendo perseguidos. E aí eles vão sempre procurar uma classe perseguida. Agora está sendo os negros, no futuro podem ser os brancos. Então, tá aqui. Fora que essas pesquisas é uma palhaçada, né? Para mim, número, a estatística, na verdade, é a arte de mentir através de números, porque isso aqui te confunde tudo e não chega a não tem nada a ver, na verdade. Como eu acabei de falar, 49% aqui dos brancos, 55% dos negros, num período de 2 anos aqui. Isso aqui, daqui a 2 anos, pode inverter, pode ficar igual, o que tem? Não vai mudar nada. Aí vem... Mas o que eu queria falar principalmente era o seguinte, isso aqui, violência policial. Entre os casos analisados, 81% das pessoas estavam algemadas durante as audiências de custódia, contrariando a resolução CNJ 213 de 2015, que dispõe sobre o funcionamento das audiências de custódia. Constatou-se que mesmo em casos onde os presos não aparentavam periculosidade, tampouco risco de fuga, as algemas foram mantidas. É aquela palhaçada, essa resolução aqui tem fundamento naquela súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal, que fala lá que o uso da algema é extremamente excepcional. Nunca a pessoa pode ficar algemada, segundo Supremo, segundo o CNJ, a não ser que ela ofereça um iminente risco de fuga, ou já tentou fugir, ou já tentou, ou está agressiva e tudo mais, tem lá os requisitos. Isso aqui é uma balela, a pessoa para ficar algemada é justamente para a segurança, tanto de quem está fazendo a escolta dela, do próprio preso. Pô. Fala aqui, não aparentavam periculosidade. Tudo bem, a pessoa pode estar lá sentada tranquila, lá dá um surto nela, ela sai correndo, pega um pau, quer bater em alguém. Você não pode tratar uma pessoa que acabou de cometer um crime, porque aí ela pode ter cometido o crime tanto passionalmente quanto planejou praticar um determinado crime, foi presa em flagrante, está lá na audiência de custódia, que para mim já é uma palhaçada, mas tá bom, está lá na audiência de custódia, ela pode muito bem, se for um crime passional, dar outro estalo na cabeça dela lá, ela surtar e querer sair de lá, ou ver uma oportunidade, querer sair, agredir alguém, machucar alguém. Então a algema não é para desmoralizar a pessoa que está presa, é justamente para a segurança da pessoa que está presa e para a segurança de quem está fazendo a escolta dela.
Você não precisa nem forçar muito a cabeça para analisar isso aí, para entender isso aí, na verdade. Aí, em 86,2% dos casos foi observada a presença de policiais civis ou militares dentro das salas de audiência. Para os pesquisadores, foi possível notar que o ambiente se torna, por vezes, hostil à denúncia de violência policial por conta da presença desses agentes. Esses dias tava tendo maior brigaiada aí, porque não tava sem policial para fazer escolta desses presos lá. O que o pesquisador aqui quer? Ele quer que... Beleza, prende o cara, daí tá lá na sala de audiência de custódia lá um promotor, um juiz, um defensor e mais alguém lá. Ele quer o quê? Ó, abre a porta e joga o preso lá pra dentro. Fala assim, ó, se vira com ele aí, ó. Acabou de fazer um latrocínio ali, segura aí, ó, e joga lá pra dentro. Será que é? Deve ser isso que eles estão querendo fazer, né? Pelo jeito. É uma palhaçada também. Aí, das pessoas detidas, 21,6% declararam ter sofrido algum tipo de violência e ou maus tratos no momento da prisão. Entre estas, 71% atribuíram a policiais militares o cometimento de violência. 11% menciona a Polícia Civil como agente perpetradora de violência. Quase o mesmo número de pessoas que relata violência sofrida por populares durante a prisão, o que poderia ser caracterizado como linchamento. Tá. Aí você acha... O cara acabou de ser preso. Ele vai falar que não houve maus tratos? Esse maus tratos genérico aqui, será que só de botar uma algema no cara e botar ele dentro da viatura não é um maus tratos na visão dele? Olha a que ponto chegamos, né? A que ponto chegamos? A inversão total de valores. O criminoso é o que tem direito. Só ele. E além do mais, a gente tem aqui um outro problema que depois talvez eu vou falar até com mais detalhes, que é aquela questão assim, ninguém é mais confiável no Brasil, nenhuma autoridade. Então a autoridade policial militar que vai lá prende ele não tem mais autoridade. O juiz de primeira instância não tem mais autoridade. A autoridade no Brasil é o Supremo Tribunal Federal, que foi colocado lá 11 pessoas lá por questões políticas ou alinhados ideologicamente com algo. É assim que funciona no Brasil. Ninguém tem mais autoridade. Até o juiz de primeiro grau ele não julga, muitas vezes conforme a cabeça dele, ele julga com quem está em cima. Porque se a sentença dele começar a ser reformada em cima, ele toma aquela geladeira também, né? Fica queimado, né? Vamos falar assim. Então, presta atenção em quem está tendo poder no Brasil. Cada vez tiram mais poder, ninguém tem mais poder de nada. Igual esses dias eu estava gravando um vídeo lá a respeito do negócio do delegado, do projeto de lei lá do delegado, autoridade policial, poder aplicar medidas restritivas lá, medidas de segurança em caso de violência doméstica. Não é confiável a autoridade policial. Deixa pro judiciário. E aí fica essa palhaçada, um fiscalizando o outro, todo mundo fiscalizando, ninguém tem poder mais para decidir nada, e fica essa palhaçada. Daí beleza, para os pesquisadores é preocupante o fato de que para 304 pessoas presas em flagrante não tenham sido feito a elas nenhuma pergunta sobre violência, é preocupante o fato, não foi feito nenhuma pergunta sobre violência ou maus tratos no momento da prisão. Conforme as conclusões da pesquisa, a frequência de denúncias atribuindo a violência à PM poderia ser maior se a audiência de custódia estivesse constituída como um espaço de escuta e acolhimento desse tipo de relato. O que não acontece na prática, seja por causa da dinâmica célere dos atos, seja por causa da ocupação ostensiva de todos os espaços e movimentos da audiência de custódia por agentes da PM. Lógico, a PM está lá fazendo escolta, infelizmente, né? Era para estar na rua, patrulhando. Não dentro de uma sala lá fazendo escolta pro preso lá que acabou de prender e tá indo nessa palhaçada dessa audiência de custódia. Aí ele vai falar mais um pouquinho aqui. Onde estou? Para 26% das pessoas presas em flagrantes não foi informada a finalidade da audiência de custódia e que para quase metade não foi explicado o direito de permanecer calado. Besteira. Da mesma forma, para 49% dos presos apresentados em audiência não foi explicado o crime que motivou a prisão. O cara foi preso em flagrante. Você vai explicar o crime? Putz, eu nem entendi aqui, porque eu tinha que apagar essa frase aqui, né? O cara preso roubando, aí vai chegar lá o Estado muito bonzinho e vai contar pra ele, você foi preso porque você fez um roubo e não pode. Eu não sabia que não pode fazer roubo, meu filho.
De acordo com a pesquisa, o dado se torna mais problemático em termos de garantia de direito quando se observa que para quase 74% dos presos apenas foi feita uma menção ao crime, sem uma explicação sobre seu significado ou o fundamento da acusação. Então fez menção ao crime. Por exemplo, o cara chegou lá preso por roubo. Ah, você foi preso por roubo. Ele quer o quê? Explicação sobre o seu significado. Oh, meu amigo, quando você rouba, você prejudica a sociedade, você causa um estresse na pessoa, você pode até machucar a pessoa que você está roubando. Ele faz um carinho no preso, né? É isso que ele quer. Vale destacar que existe uma dificuldade para a maior parte das pessoas presas de compreensão da linguagem usualmente acionada pelos operadores de direito. Tá, agora quer que o operador de direito fale em gíria, né? Para o preso entender o que ele está querendo dizer. Ele que se dane, ele quer aprender a falar, vai estudar. Aí vem a resolução do CNJ 313 que orienta que não sejam feitas perguntas ao preso por nenhum dos operadores do direito relativas ao mérito dos fatos que culminaram na prisão. Então, ó, já está contradizendo com o item que eu falei anteriormente. Ele fala que ninguém fala nada a respeito, mas só que na resolução do CNJ também fala que não é para falar. Ou seja, a audiência de custódia é para chegar lá para o cara falar mal da polícia. Para isso que serve a audiência de custódia. É para ele chegar lá, vai preso. Vamos revirar aqui para ver se dá para soltar esse cara, porque os presídios estão superlotados. Primeiro objetivo. Segundo objetivo, você foi agredido pela polícia, a polícia te tratou mal, te colocou na viatura, te algemou, nossa! É isso que é o objetivo da audiência de custódia. E é engraçado as sugestões de melhorias. A pesquisa aponta para diversas sugestões de melhorias que poderiam ser feitas nas audiências de custódia. Seguem algumas delas. Uma delas. Melhoria da integração da justiça criminal com a rede de atendimento social e assistência a usuários de drogas, assim como o maior controle do Poder Executivo Estadual sobre os casos de violência policial. Adoção de regulamentação para que a prisão domiciliar possa ser decretada de imediato, com prazo para oferecimento posterior da comprovação necessária para presas gestantes ou com filhos até 12 anos. Para mim, se a presa tem um filho de até 12 anos, ela tinha que ter uma pena maior ainda, porque está dando mau exemplo, para começar. Agora no Brasil, não. Se ela tem um filho até 12 anos, pô, vamos dar liberdade para ela, porque ela tem que cuidar. E o interessante e o interesse maior é o da criança, né? O interesse da criança é ter uma mãe criminosa que se utiliza da criança para cometer os crimes. É isso que o Brasil é difícil. Melhor capacitação da equipe de peritos do IML também foi comentada, especialmente para a adoção de protocolos de atuação em caso de violência de Estado. O IML também está... A perícia, a polícia científica, principalmente aqui em São Paulo, tá Deus dará, né? É 300 milhões de perícia para fazer, com um quadro reduzidíssimo de peritos criminais, e aí a culpa também é do perito. Necessidade de mudança na legislação para suprimir o instituto da fiança na apreciação da liberdade provisória, considerando o perfil majoritário dos réus ser de pessoas pobres que não têm condições financeiras de arcar com o custo da fiança, ou seja, querem tirar a figura da fiança. Que beleza. Intérpretes para as audiências com estrangeiros e implementação das audiências de custódia na justiça juvenil. E isso tudo é você que vai pagar por todas essas ideias aqui, sugestões que eles dão aqui, é você que vai pagar. Então tá aqui a minha revolta por toda essa palhaçada que eles estão fazendo com essa audiência de custódia e tudo mais. E tá aí, Brasileirão, a gente só se lascando de verde e amarelo. E aí eu te falo, busquem conhecimento. Busca conhecimento, porque só assim pra gente se safar dessa palhaçada. Beleza? Forte abraço.